escritor, apresentador de televisão, compositor e palestrante referência nacional nos temas de redação em língua portuguesa. Ele também estudou em vários colégios e cursos pré-vestibulares em Salvador, entre esses o Nobel, Águia, Sartre, Mendel, grandes mestres interdisciplinar. Ele também vem proferindo palestras e ministrando cursos em várias empresas, como a Petrobras, Copem e Rede Bahia. E hoje, Itapetinga tem o prazer de receber este baiano santo-amarense. Chega mais, professor Jorge Portugal. Boa noite, Itapetinga. Eu vou porque eu sou que só tem um danozinho na voz, tá? Explico por quê. Eu não estou assim afônico, no grau Zé Carlos. Eu estou um pouco menos, né? Porque a minha cidade, Santo Amaro da Purificação, está em festa há 9 dias. É para vocês verem, né, a moral que Itapetinga já tem no meu coração. Eu saí de Santo Amaro ontem, vim para cá, se Deus quiser. Mas antes de começar a nossa conversa, eu gostaria de dividir com vocês uma alegria que eu tive hoje, quando eu estava vindo para cá. É o seguinte, eu mantenho lá em Salvador, com alguns amigos, um trabalho social, um projeto social chamado Central do Vestibular. O que é Central do Vestibular? É um curso preparatório para estudantes da rede pública ou egressos da rede pública que não podem pagar um cursinho, né, nas condições normais de temperatura e pressão. E me ligaram para dizer que, fechando a relação dos aprovados, porque a UFBA deu seu resultado ontem, eu vou primeiro dizer o fato, depois explicar por que a enorme alegria. Nós já chegamos ao número 199 de aprovados. Com 6 aprovados, eu só vou enfatizar o curso, né, para você ter a ideia do nível, do aperto, do funil que é isso. Com 6 aprovados em Medicina na Universidade Federal da Bahia. A história é a seguinte. Há 10 anos, esses garotos e garotas jamais poderiam sonhar, com entrar na universidade. Sonhar. Durante 4 anos, nós mantivemos o trabalho e eles nem ousavam se inscrever em algum curso da Universidade Federal da Bahia. Não ousavam se inscrever porque achavam de antemão que não tinham condição de passar, de maneira alguma. Portanto, não iriam perder tempo. Se inscreviam em faculdades mais modestas e vai por aí. Pois bem, este ano estamos, ou pelo menos até o momento que me ligaram, né, por volta de 5 horas, 5 e meia, nós já tínhamos aprovado 199 e 6 em medicina. Isso faz parte de uma pequena, grande revolução que começou a ser engendrada no Brasil nesses últimos 9 anos, se muito, 8 anos, se muito, e são muitas mãos ajudando na construção desse futuro e dessa esperança. E é em nome desse trabalho que eu também estou aqui, porque trabalho social, né, é preciso que tenha muita solidariedade, muito empenho e muita dedicação. Então, tudo aquilo que eu recebo de palestras e dos livros que eu vendo, tudo isso é encaminhado para sustentar esse trabalho. Então, depois daqui, eu estarei autografando os meus 2 livros que eu trouxe para vocês. E quem quiser dar a honra de ser parceiro deste trabalho, por favor, eu estarei à disposição. É um livro de redação em língua portuguesa. Esse daí é um best-seller há cerca de uns 15 anos, que é o Redação Assim é Fácil, para quem vai fazer concurso, para quem vai prestar vestibular, Enem, ou simplesmente reciclar língua portuguesa e aprender a organizar ideias e mandar o recado de forma clara e objetiva. E o outro foi o meu livro lançado na Bienal do ano passado. Se a escola fosse estádio e a educação
fosse pobre. Exercícios. Então, depois, quem quiser, porque eu sempre me esqueço de dizer isso, tá? Aí, hoje, eu prometi a mim mesmo que diria logo no início, para não esquecer. Olha, estar entre educadores, para mim, é estar no céu. Tudo que eu vi aqui, de certa forma, já começou a diminuir o meu trabalho naquilo que eu iria comunicar. Porque parece que houve uma confluência de intenções e nós terminamos, né, por firmar ponto no mesmo ponto. E muito do que eu iria dizer terminou sendo dito pelo teatro e pelas pessoas que me precederam. Então eu vou fazer uma ênfase e usar um pouco a minha história, já que Márcia disse, né, que eu tenho bastante a ver com tudo isso que vai acontecer este ano aqui em Itapetinga. É verdade, não tem nem dúvida. Eu comecei há muito tempo lá em Santo Amaro da Purificação, uma carreira de compositor, de cantor, também já fui cantor, já ganhei a vida fazendo isso, e estudante, sobretudo, de rede pública. E durante toda a minha trajetória, eu nunca desapartei, eu nunca separei uma condição da outra condição. Em determinado momento, houve um peso maior do professor, do educador, como está acontecendo agora. Em outro momento, foi um peso maior do compositor e do artista. Porque eu acho que vida, arte, movimento deveriam ter, inclusive, um hífen, né, para ser um contínuo, para ser uma expressão só. Você não pode separar isso de maneira alguma. Quero dizer que Itapetinga me toca por algumas figuras, por algumas pessoas que eu estimo bastante. Conheci Zé Carlos, essa simpatia, essa figura, e começamos aí uma amizade, né, que eu estimo e espero seja duradoura. Edgar Mão Branca, meu querido compositor cantor, está aqui também de Itapetinga. E uma homenagem especialíssima a uma figura com quem eu estive até as 4 da manhã de ontem na minha terra. E que eu conheci, não na minha cidade, nem em Salvador e nem em Itapetinga. Eu conheci em Paris, para você ver a dimensão dele. E só ontem é que eu soube que ele era filho de Itapetinga, um dos maiores artistas plásticos deste Brasil. Só um exemplo. A minha cidade está festejando os 70 anos. Começamos desde ontem, poeta Milton Marinho, do seu artista maior, do artista que nos inventou a nós todos, do artista que é referência para ela e referência para o Brasil em relação ao mundo. Um dos maiores professores que eu tive e que eu tenho, e que eu tenho certeza que vocês adoram. Uma figura pequena, mas com um nome gigantesco e um talento infinito. Caetano Emanuel Viana Pérez Veloso. E perguntaram ao Caetano, como é que você quer a festa? Ele disse, em primeiro lugar, eu quero que a festa não toque em 70 anos. Esse algarismo, essa expressão me deixa, entendeu, nervoso, me deixa trêmulo. Então não vai ser uma festa com 70 anos, vai ser uma festa em homenagem, digamos, à Tropicália. E quem é que você quer que convide? Ele disse, vocês podem convidar alguns artistas que são do meu afeto. E aí você teve lá uma grade, eu brinquei até com o João Gomes, diretor da Rede Bahia, ele disse, rapaz, a grade da programação de Santo Amaro humilhou-se no Festival de Verão, né? Você tem Gal Costa Alcione, você tem Luiz Manudia, você tem Flávio Venturini, você tem Beto Guedes, você tem Jorge Vecilo, você tem... Quem mais? Ele e Maria Gadu ontem, né, em praça pública. E quando perguntaram, e como é que você quer que ela seja cenografada, enfim, ele disse, a cenografia, para fazer a cenografia, eu quero que vocês convidem Rony. Pois isso é muito creio, como você artista. Então amanhã, quando esse cara chegar aqui, por favor, deem um abraço nele, aplaudam-no de pé, porque em Itapetinga tem um artista dessa maneira. Tem muitos outros maravilhosos, tenho certeza. Mas neste momento eu estou aqui eivado de emoção, porque só ontem foi que ele disse, acabei de receber a notícia. Isso na 4 da noite. Qual foi a notícia? Você vai estar em minha terra amanhã. Eu vou estar em Itapetinga amanhã. E Itapetinga é minha terra, Jorge. Ele, o rapaz, de tanto ver você, que eu achei também que você foi de Santa Mara. Tirei uma onda, não foi? Pois é, gente.
E agora vamos começar a nossa conversa. Eu digo sempre que eu não sou palestrante. Palestrante é aquela figura clássica a quem você se dirige. Eu tenho, por exemplo, um amigo que ele é um palestrante clássico. Você chega para ele, poeta Milton Marinho, há cerca de 15 minutos de começar a conversa e diz assim: o tema é esse. Ele vai lá e arrebenta. Ele fala de física quântica, a última fofoca municipal. E discorre, não é, com uma categoria impressionante. Eu não sei se eu saberia falar de tanta coisa, não sei mesmo. Por isso que eu não sou palestrante. Eu só falo de uma coisa. Eu só falo de uma coisa. E quem fala de uma coisa apenas é pregador. Não faz palestras. O meu tema, o único tema da minha vida é educação, ensino público de qualidade. E quando essa questão não estiver resolvida, ou pelo menos muito bem encaminhada, eu não estou autorizado a mudar de conversa. Eu vou levar o resto da vida falando sobre isso. Portanto, é uma conversa, é um diálogo, é um debate, e eu vou pedir encarecidamente, quase que de joelhos, uma coisa para vocês. É uma perversidade, viu? E uma tentação. Educação, cultura e arte. Me controlem. Tá? Me controlem. Eu não pretendo falar mais do que 4 horas, somente. Então, quando chegar na 4ª hora, diga: chega, para, pelo amor de Deus, me controle. Porque isso é o assunto da minha vida. Como é que eu vou falar sobre o assunto da minha vida em 40 minutos, em 1 hora, se muito? Tenham, portanto, essa responsabilidade. Eu estou transferindo, porque quando eu começo, não tem como parar. Não tem mesmo. Olha, há 1 ano e meio, Maria Bethânia, irmã do aniversariante, igualmente conterrânea, foi receber uma comenda, uma distinção do governo de Portugal. Por quê? Porque, segundo eles, ela é hoje, no mundo, a maior divulgadora daquele que é, para mim, o maior poeta do planeta, Fernando Pessoa. Como ela começou a introduzir, né, textos de Fernando Pessoa nos seus espetáculos, concorda, poeta? Nos seus espetáculos, desde a década de 70, o governo português fez a ela uma homenagem e deu a maior comenda que Portugal teve. E no discurso de agradecimento, ela disse apenas o seguinte: vocês estão me premiando e reconhecendo algum trabalho de divulgação que eu possa ter feito pelo grande poeta de vocês. Muito bem. Mas eu só estou recebendo este prêmio porque, quando eu tinha 14 anos de idade, eu estudava numa escola pública, na minha cidade, no Recôncavo da Bahia, e um belo dia, um professor de literatura chegou e me disse: menina, leia esse poema. Eu li o poema, adorei, li o segundo, adorei, terceiro, quarto, e não parei mais. Se eu não tivesse sido despertada naquela minha idade, naquele dia, na minha cidade, para conhecer Fernando Pessoa pelas mãos decisivas daquele professor, eu hoje não estaria aqui, décadas depois, recebendo este prêmio. Então, na verdade, esta comenda deve ser conferida à memória do meu inesquecível professor de língua portuguesa e literatura, Nestor Oliveira. E aí foi um aplauso, né, que não parava mais de forma alguma. E eu usei este fato para a gente começar a nossa conversa: educação, cultura e arte. Viu como elas são imbricadas? Viu o que é que pode fazer um grande artista? Um artista de renome internacional, muitas vezes o leve e preciso toque de um professor, quando essa pessoa está ainda na tenra idade. E essa é a responsabilidade, quase missão divina, que todos nós temos, que somos professores. Nós podemos não ter a consciência do poder que cabe nestas mãos. Por quê? Porque é tudo muito prosaico, é tudo muito cotidiano. Você está fazendo aqui agora, mas não sabe o desdobramento disso daqui a 2, 3, 4, 5 anos, 2, 3, 4 décadas. Mas o que é que nós fazemos? Nós modelamos mentes. Nós preparamos, torneamos sensibilidades que podem, um belo dia, fazer a diferença lá adiante no mundo e na vida. Isso não é pouco, não. Isso é apenas tudo. Isso é apenas tudo. Então eu gostaria de sublinhar esse papel magnânimo que temos
devemos todos nós, professores, porque às vezes nós olhamos a nossa face no espelho e desfazemos até daquilo que nós somos, não compreendendo a grandeza que nós temos. Então só um professor pode preparar alguém que vai mudar o mundo, que vai fazer a diferença e que vai salvar a humanidade. Portanto, quem salva a humanidade, em última análise, é o professor. Somos nós. Portanto, gente, eu quero agora chamar vocês para uma reflexão sobre a situação da educação no Brasil e no mundo, rapidamente, uma introdução que eu sempre faço à guisa, dessa informação mais racional, importante para que a gente possa se mover nessa história toda. E aí eu vou voltar a essa questão da arte. Guarde, portanto, o relato de Maria Bethânia, que daqui a pouco eu preciso retomar essa conversa para a gente fechar a nossa reflexão. Meu querido, por favor, como é seu nome? Como? Seidler. Não garanto chamar assim. Eu sei. Sei, tá bom? Sei, ok. Dou. Pronto, vamos lá, Lu, vamos lá, sei. Quando eu disser sei, você então, espera aí, sei. Você, rapaz, já está derrubando meu serviço. Quando eu pedir a você sei, entendeu? Mande, aí você manda, tá? Gente, é o seguinte, a ONU, há algum tempo, criou 3 letrinhas que servem de medida para a gente saber se um país vai bem ou não, se a gente desse país vai bem ou não. A quantas anda, as condições de vida dessas pessoas naquele determinado lugar. As 3 letrinhas são I, D, I e DH. Como o professor adora perguntar, a minha classe aqui pode me dizer, desdobrar palavra por palavra, de letra por letra. I é o quê? D é o quê? Que coisa linda! Isso aqui não é, na verdade, uma plateia, é uma academia de letras. É uma academia de letras. Índice de Desenvolvimento Humano. Hoje, com o Google, se você quiser saber o IDH de Itapetinga, colocar IDH de Itapetinga e você vai ter lá um número. Quanto mais próximo de 1, maravilha, beleza. Quanto mais longe, não preciso dizer o que é que acontece. Pois bem, IDH. Ô Jorge Portugal, e como é que eles sabem disso? Eles sabem porque esse IDH é formado pela composição de 3 fatores, de 3 itens. É renda. Como é que vai o nível de renda, a distribuição de renda daquele país, daquela cidade, daquele lugar? As pessoas recebem salários dignos para poder viverem condignamente ou não? E aí vem a resposta. Depois, expectativa de vida, que tem a ver com o que? Com a saúde. É uma população longeva, as pessoas morrem cedo, há epidemias, enfim, a quantas anda a condição de saúde daquele povo e daquele lugar. E por fim, escolaridade, educação, que é exatamente aquilo que nos toca. Portanto, o IDH é formado por expectativa de renda, avaliação de que? O que mais? Com expectativa de vida, renda e o que? E escolaridade. Pois bem, feita a introdução, uma perguntinha boa, só para a gente dar uma esquentadinha aqui na plateia. Qual é hoje, no mundo, o país que ostenta o melhor IDH? Aquele país cuja população daqui a 50 anos não terá jamais, eu diria até daqui a 2 encarnações, não terá preocupação de nível nenhum. Alguém pode me dizer? Está tudo certo, está tudo bom demais por lá, gente. Chega a estar tedioso, de tão bom que está. Não vai perder dinheiro não, pode ficar tranquilo, pode chutar. Eu vou até virar, pode falar à vontade. Falaram Noruega, falaram Islândia, falaram Suécia, falaram Suíça, com tanto dinheiro que vai para lá. Suécia, Noruega, Suíça, Finlândia, Canadá, Noruega, falaram de novo, maravilha, olha, Canadá. Se esse encontro nosso fosse há cerca de 7 anos, 6 anos, o Canadá estaria lá tranquilo, em primeiríssimo lugar no IDH. Islândia, por exemplo, se o nosso encontro fosse há 2 anos, seria a Islândia, mas veio a crise de 2008 e a pobre da Islândia desceu. Este país já esteve em primeiro lugar, perdeu a posição para a Islândia e voltou agora ao primeiro lugar. 4.500.000 habitantes.
Portanto, a cidade de Salvador e mais umas 2 ou 3 cidades aí do interior baiano. E o IDH é de dar inveja em quem você possa imaginar. Meu querido Sei, dê um toque, meu rei. Vamos lá. Foi. Passamos. Mais um toque, querido. Primeiro lugar, quem é que vem aí? Vamos lá? Noruega. Parabéns para quem falou Noruega. Na Noruega, gente, como eu disse para vocês, aquela criança que vai nascer em 2060, preocupação nenhuma, está com a vida garantida. Se ficar desempregada, já é um grande negócio. Já é um grande negócio. Você sabe o que é que fez o Congresso da Noruega há 2 anos? O que o nosso Congresso faz, você sabe muito bem, né? Mas há 2 anos, o Congresso da Noruega se reuniu para discutir, votar e encaminhar uma lei. A lei é a seguinte: daquele dia em diante, todas as vacas da Noruega têm direito a um colchão de mola. Então, que tal? Não se pensa mais no que fazer para as pessoas. A preocupação agora é o quê? É a vaca. Que coisa maravilhosa, né? Isso não é primeiro mundo, não, querido. Isso é primeiro mundo do primeiro mundo. Primeiro mundo do primeiro mundo. Eu estava brincando, contando essa história. Eu acho que foi o nome Jorge, foi Agostina, uma cidade perto de Sergipe, lá no interior da Bahia. Aí um cidadão veio assistir a palestra. Ele não tinha nada a ver com corpo de professores, com escola. Ele foi lá porque disse que tinha um cara aí que apareceu na televisão que ia falar. Ele foi. Mas veja que sabedoria desse homem. Ele disse: "Oxê, professor, é mesmo?" "É, sim." "Então é melhor você vai lá na Noruega do que ser feito no Brasil." Você não deixa de ter, entendeu? Você não deixa de ter razão que em determinados lugares e momentos isso realmente, né, é algo que nos deixa um tanto quanto. Queridos, eu vou agora pedir que você passe mais alguns países, porque eles são pontos de referência para o que a gente quer. Vá dando um toque, 12º lugar, Japão. Isso. Vão anotando na memória. 15º lugar, Coreia do Sul. 45º lugar, Argentina. E aqui cabe a informação: são 200 países hoje pesquisados. É sinal de que quem está no 45º lugar está numa posição confortável. 12º, então, que beleza, que maravilha. É ou não é? E aí vem a pergunta que não quer calar. A pergunta que não quer calar é a seguinte, Jorge: Portugal e o Brasil. O que é que vocês acham? Posição melhor que a Argentina? Tem que ser. É ou não é? Porque tudo pode acontecer. Inadmissível o Brasil perder para a Argentina. Não tem que seja. Alguém pode me dizer então a posição do Brasil em relação ao IDH? E já melhorou, né? E já melhorou. Tenho notícias boas para você. Diga, meu querido. 43º. Para a gente dar 2-0. O quê? 7-8. Zé Carlos está chegando ali, batendo na trave, meu querido Sei. Mande aí para a gente saber como é que está o nosso querido Brasil. Já fui essa posição. Quando eram 150 países. Como eles ampliaram agora para 200, o Brasil então foi para a posição 84. 84ª posição. Tudo bem? A pergunta é uma boa posição ou não? É uma boa posição. Hein, querido? Na hora que ele me disse: Jorge, Portugal, a 6ª potência do mundo, economicamente, e IDH 84, tem alguma coisa errada aí nessa história? Tem, meu querido. E você vai me responder daqui a pouco qual é a coisa que está segurando esse país. Porque não se admite. O Brasil é um país rico ou pobre? Rico não, é riquíssimo. É riquíssimo. Eu não vou nem colocar a gente, o povo do Brasil, né, que é ouro em pó, mas vou falar desse subsolo magnífico, que não tem ainda 1/3 conhecido do que ele pode oferecer. Eu vou falar de um país que tem a floresta amazônica, que é dono da diversidade,
que vai ser o celeiro, né, da sustentabilidade do planeta. Eu estou falando de um país que tem pré-sal, estou falando de um país que exporta avião. Então é um país riquíssimo, não tem dúvida. 6ª economia mundial. E por que IDH 84? Melhorou bastante a expectativa de vida. Então esse item daí já melhorou bastante. Por exemplo, eu, Jorge Portugal, há 50 anos já estaria com o prazo de validade vencido. 55 anos morto. Porque era a idade limite. Há 50 anos. Hoje, a idade limite, a expectativa bate em 73 anos. Isso é muito bom. 73 anos. A renda melhorou, deu uma melhorada boa, pode crer. Você vai em qualquer cidadezinha aí, 16 mil habitantes, 15 mil, 4.500 habitantes, não é mais como era há 10 anos, há 15 anos. Você já tem uma pequeníssima distribuição que mexe a ascensão de classe média, 40 milhões de pessoas comendo, mas 40 milhões de pessoas comprando. Vocês precisavam ver quando a Ricardo Eletro anunciou uma liquidação no início do ano, lá na Liberdade. Meu irmão, fila do Inampes perdeu longe. 3 horas da manhã já havia milhares de pessoas para comprar. E isso é novo no Brasil. Ora, se eu já rifei expectativa e já rifei renda, o que parece estar segurando esse país neste lugar um tanto quanto humilhante é a escolaridade. É a educação. Vocês concordam comigo? Em gênero, em número e grau, com certeza. E grau. Nós estamos correndo um risco seríssimo. Seríssimo. A outra notícia também eu recebi por torpedo quando estava viajando. Aquela hora que tocou o telefone, eu fui lá para saber quem era. Era o torpedo de um mega, super, hiper empresário brasileiro. Ele deve estar entre os 10 empresários mais ricos do Brasil. Sabe o que ele queria? Me convidando para uma reunião sexta-feira, que ele está montando um instituto para incentivar ensino público no Brasil. Descobrir professores talentosos que estão criando métodos que facilitem a aprendizagem, alunos geniais que ficam aí anônimos, né, em várias cidades do interior. Enfim, esse cara me disse o seguinte: Jorge, eu não posso mais esperar que a escola tradicional me entregue os talentos. Eu vou agora descobrir, preciso de pessoas que me ajudem nisso. Você topa? Eu mandei, topei, uma boa. Então vamos ter uma reunião com um diretor de teatro, com um diretor de cinema, com um cientista, você e um diretor de um grande meio de comunicação. Vamos começar a pensar. Vamos começar a pensar. E Gilberto Mensai, que é o grande consultor dele. Quer dizer, quando esses homens começam a pensar dessa maneira, é porque alguma agonia, Zé Carlos, eles estão sentindo, que a gente do lado de cá não está sentindo ainda. Sabe o que é? Chama-se apagão de mão de obra. É um país que está crescendo. Há uma média de 3,5, 4,5 o PIB ao ano. E aí você não tem mais quem segure isso. Eles começam a importar inteligências, a importar talentos. Ele me disse, por enquanto, eu estou trazendo da China, né, operários um tanto quanto medianamente qualificados. Mas daqui a pouco, meu irmão, eu não tenho mais ninguém para poder tocar aquilo que eu faço. Então eu preciso investir nisso. Eu preciso ajudar a acelerar esse processo. Essa não é a tese dele, não, é a constatação dele. Então a nossa questão é a escolaridade, é a educação. E onde está a educação no nosso interesse? Onde está a educação na nossa preocupação? Olha bem, um cidadão, não, só quando eu te disser sei. Aí eu não sei. E onde é que está a educação em tudo isso? Olha só. Um pesquisador brasileiro chamado Marcelo Paixão, professor sociólogo, pós-graduado em ciências políticas, não sei o que, esse cara fez uma coisa sensacional. Ele fez uma pergunta boba. Tudo bem, o Brasil está na posição 84 em relação a outros países do mundo, outros. Mas se eu fizesse uma pesquisa do Brasil em relação ao Brasil, classes sociais,
regiões, situação étnica. Que resultado eu teria em relação ao nosso IDH interno? Foi a luta, fez um trabalho magnífico e nos trouxe respostas simplesmente desconcertantes. Primeira pergunta dele: se o Brasil fosse representado apenas por 3 estados e não por todos os demais, e os 3 estados são Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, qual seria o nosso IDH? Seria melhor ou pior? Vocês acham isso? Muito melhor ou apenas melhor? Pois bem, resposta de Marcelo Paixão: se o Brasil fosse representado apenas pela região sul, o nosso IDH, sem uma obra do PAC a mais, precisaria não, de forma alguma, saltaria da posição 84 para a posição 45. Que é a posição? Que é a posição da gente. E por que, gente? O que há assim de tão especial naquela região, não é? Que quando a gente entra, derruba o IDH do Brasil e eles elevam? Eu não preciso explicar para vocês. Vocês já estão dando a resposta silenciosamente. Tudo isso é todo um devotamento, é toda uma cultura de apreço à educação. A educação lá não é, na verdade, um passatempo ocasional, um bico que você faz somente para não deixar aquele tempo correr solto. A educação é, na verdade, a eleição principal de todos eles. De todos eles. Uma vez conversando com Viviane Sena, que tem também um trabalho importantíssimo na área da educação, ela me disse: Jorge, olha bem, Brasil 84, na época era Brasil 75, Argentina 38, Brasil 75, Argentina 38. Isso significa dizer que nós tomamos uma goleada da Argentina todo santo dia quando o galo canta. Uma goleada dos campos da cultura, da educação, da cidadania. E ninguém diz absolutamente nada, até porque a grande maioria nem sabe disso. Mas há um dia em que a seleção brasileira de futebol, jogando contra a seleção da Argentina, perder de 1-0. Tem gente que não dorme, tem gente que não come, tem gente que quer se jogar do elevador da serra embaixo. É ou não é? Tem gente que faz greve de sexo, o que você imaginar. Por quê? Porque o Brasil não pode perder da Argentina no futebol. Mas pode perder na educação, pode perder na cidadania, pode perder na cultura, que a gente não diz absolutamente nada. Só para ilustrar, Buenos Aires, uma cidade, a capital da Argentina, tem muito mais livrarias do que todo o território brasileiro. Terrível, terrível. E eu fico com a dor no coração, que não passa de forma alguma quando eu vejo este placar todo santo dia de manhã. Aí ele foi para a segunda pergunta: e se o Brasil fosse representado pelos japoneses descendentes que moram aqui, qual seria o nosso IDH? Arregaçou a manga, pesquisa, tabulou, 1 milhão de japoneses. Chegaram aqui há 100 anos, vocês se lembram? A imigração, né? O grosso da imigração foi há 100 anos. Tanto é que a Globo fez um estardalhaço para celebrar os 100 anos da imigração japonesa. Se o Brasil fosse representado por esse 1 milhão de japoneses, o nosso IDH pularia automaticamente da posição 84 para a mesma posição do Japão. Haja porrada, eu chego a estar tonto já. 12º. Está aí, Brasil. Jorge, por que tem olhos rasgados? Porque eles são, sei lá, mais ágeis? Gostam de matemática mais do que a gente? Eu não sei, são vários fatores. Mas eu estou lembrando aqui de uma pequena história que pode ilustrar muitíssimo bem essa diferença. No Japão, o imperador é uma figura praticamente divina. Eles consideram o imperador como uma espécie de kami, de Deus personificado. Claro que diante de um Deus personificado, todas as pessoas são obrigadas a fazer reverência, a
ficarem genuflexas. E no Japão é assim. Passando o imperador,